Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado, ó Deus, por colocar os teus altos louvores em nossos lábios. Ó Deus, que este louvor não venha se limitar somente nesse templo, nessas quatro paredes, mas que nós venhamos ter uma conduta cristã que glorifique o teu nome em toda parte a qual nós estivermos. Muito obrigado por tudo, ó Deus, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero convidar as crianças e a irmã Lu à frente. As crianças, por favor, juntamente com a irmã Lu. Eu vou pedir ao irmão Sandro que faça uma oração, por favor, pelas crianças e pela mensagem que vai ter aqui embaixo. Feche seus olhos e oremos. Amém. Meus irmãos, eu convido vocês a abrir as suas Bíblias, por favor, no livro do profeta Abacuque, capítulo 3. Profeta Abacuque, capítulo 3. Abacuque, capítulo 3, nós vamos ler o versículo 1 e o versículo 2. Os irmãos podem ficar tranquilos, eu vou esperar todos acharem. Abacuque, capítulo 3, versículo 1 e 2. Eu irei falar nesta noite, meus irmãos, sobre avivamento. Abacuque, capítulo 3, versículo 1 e 2. Abacuque está aí antes de Malaquias, no Antigo Testamento. Abacuque 3, versículo 1 e versículo 2, vai nos dizer o seguinte: a oração de Abacuque, oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações, ou as tuas palavras, e me sinto alarmado, ou trêmulo. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Amém. Só até aí. Avivamento, meus irmãos, pressupõe que precisa de um avivamento
aquele que está frio, aquele que está apático, aquele que está em desânimo, aquele que está fraco espiritualmente. A palavra avivamento significa tornar-se vivo, ou seja, uma vez estava vivo, animado, entusiasmado, cheio de Deus, mas com o passar do tempo, o vício foi se perdendo, a fraqueza foi tomando conta, o desânimo, e se dá na apatia, na indiferença espiritual. Muitos estão assim hoje, e se nós não policiarmos o nosso coração, se nós ficarmos olhando para a circunstância, o que tem à nossa frente é o desânimo, sequidão espiritual. Todos nós passamos por vales, desertos, intempéries espirituais. Não é todo momento que estamos animados, não é toda hora que nós desejamos evangelizar, vir aos cultos, pregar o evangelho, não é toda hora. Jesus diz em Mateus capítulo 24, no versículo 12 e 13, que por se multiplicar a iniquidade, o pecado, o amor de quase todos se esfriaria. Nós vemos esta profecia de Cristo sendo cumprida nos nossos dias. O esfriamento tem tomado conta de muitos de nós. Esfriamento este que nos leva a ficar estagnado, no anonimato, sem forças, sem vigor, sem vontade, sem ânimo. E nós precisamos recorrer a Deus, a ajuda de Deus, para nos avivar, tornar-nos da alegria de quando nós começamos a nossa fé. Quando o cristão, o novo convertido, os irmãos podem notar, o irmão Jefferson, pela graça de Deus, ele está no primeiro amor, está em todos os cultos, nas reuniões de oração para a glória de Deus, no evangelismo, está com sede de Deus. Isto é o primeiro amor. E todos nós, quando entregamos a nossa vida para Cristo, de fato ocorre o que chamamos de primeiro amor. E quando nós entregamos a nossa vida para Deus, começa a caminhada. E com o passar do tempo, as forças vão se esvaindo da nossa vida. Nós começamos a entender mais, a olhar mais as coisas com outros olhos. Então, começamos a olhar para as circunstâncias. E muitos estão nessa condição, olhando para o que é secundário, o que não é mais prioridade. E quando nós deixamos o que é prioridade, invariavelmente vai nos acarretar do desânimo espiritual. Desânimo espiritual é não querer conhecer mais a Jesus. Nós cantamos aqui, eu quero conhecer Jesus, que esse cântico venha fazer parte da nossa vida todos os dias na prática. Conhecer a Cristo na sua palavra, conhecer a Cristo através da oração, buscar força nele, buscar entendimento na sua palavra e pedir ele um avivamento. O povo de Israel, nesse contexto, estava passando por isso. Um dos piores estados que o pecado reduziu nossos corações, o coração do povo de Deus, foi a tendência de esfriar para com Deus, ser indiferentes para com Deus, ser diferente para com Deus, não levar em conta o que Deus fez e o que Deus faz e o que Deus há de fazer. Um crente frio não considera o que Deus fez, não considera o que Deus está fazendo pelo seu povo, não leva em conta os livramentos, a provisão de Deus.
E essa foi uma das piores tendências sobre o povo de Deus: esfriar os seus corações e se desviar dos seus caminhos. Esta tendência, por vezes sutil e imperceptível, pode reduzir igrejas inteiras à decadência e à ineficácia espiritual. Muitas igrejas paradas, sem evangelizar, sem força, sem vício, sem nada atraente com a palavra. Por quê? Porque está fria espiritualmente, uma liderança fria, um púlpito frio, a qual não é referência para os membros. Era a situação do povo de Israel aqui em Abacuque. Essa situação do povo de Israel foi durante o ministério do profeta Abacuque. O povo de Deus aqui tinha sido levado ao exílio babilônico pelos caldeus, por vontade do próprio Deus, por causa da idolatria do povo de Deus e por causa também da imoralidade do povo de Deus. O povo de Deus começou a idolatrar, a se intrometer com os infiéis, a buscar aquilo que não era da vontade de Deus. Deus então revela ao profeta Abacuque que haveria de enviar a nação dos caldeus para levar eles, para invadir a terra de Israel e destruir os judaítas, os judeus. Então, meus irmãos, nós vemos aqui o povo se afastando de Deus, pervertendo, se misturando com outras raças. Isso não tem sido diferente em nossos dias. O povo de Deus está andando em amizade com o mundo, está enamorando com o mundo, está caminhando de mãos dadas com o mundo. O povo de Deus tem se prostituído com imoralidade espiritual, deixou o Criador, deixou o Deus das Escrituras para servir os seus ídolos. E quando nós falamos sobre idolatria, sobre ídolo, não quer dizer que é só imagens de escultura. Tudo aquilo a qual nós colocamos no lugar de Deus é idolatria, e isso traz frieza espiritual. Então Deus revela a este homem, Abacuque, um profeta a qual Deus levanta naquele momento para bradar contra a nação de Israel, contra o povo de Deus. E ele anuncia que os caldeus iriam invadir a terra de Israel e destruir os judeus. Então Abacuque, nesse contexto, ele vai orar, vai recorrer a Deus em oração, pedindo a Deus, clamando a Deus pela misericórdia. Abacuque vai orar, vai pedir Deus provisão, intervenção, para que o povo de Deus não fosse destruído por outra nação, que seria vergonha, que seria desprezo, seria algo que revelaria àquela nação o escândalo. Então ele pede, ele vai orar a Deus pedindo que ele seja misericordioso e que Deus reavive a sua obra em meio ao povo dele, em meio aos judeus, para que o povo se volte para o Senhor e assim Deus não mais enviasse um castigo já próximo. Nós vimos o nosso Brasil corrompido, depravado. Nós vemos o Brasil sendo uma vergonha em tudo, e parte de culpa isso é o povo cristão, nominais. Estima-se que tem 51 milhões de evangélicos no Brasil, mas a violência tem se dobrado cada dia mais. A prostituição, a depravação, a corrupção, a imoralidade tem cada dia mais se multiplicado. E cadê os cristãos para ser sal e luz? Cadê os crentes para temperar? Cadê os crentes para restringir o pecado? Não está aí os crentes, porque têm se corrompido juntamente com o mundo. Então nós vamos ver aqui através
deste acontecimento histórico sobre o povo de Israel, aprender algumas características do avivamento espiritual através desse acontecimento que o povo de Israel passou. Primeiro, o avivamento espiritual é uma obra de Deus e não dos homens. Várias igrejas, quando vai ter cultos de avivamento, eles colocam a placa: culto de avivamento, culto de despertamento espiritual. Mas o avivamento, o vigor, o renovo, a graça de Deus não pode ser programada. Não é quando eu quero, não é quando a igreja quer, não pode ser em forma de teatro, não. Tem que ser conforme a vontade de Deus, na hora que Deus quiser, do jeito dele e não dos homens. Muitas igrejas hoje, pessoas caindo no chão, enrolando a língua, falando blá blá blá, e as pessoas pensam que aquilo é ser cheio do Espírito Santo de Deus. Certa vez uma mulher caiu falando em línguas estranhas e o povo continuou glorificando, adorando a Deus, achando que aquilo era um batismo com o Espírito Santo. Mas tinha um entre meio aquele povo que tinha discernimento, foi lá e expulsou o demônio, a qual tinha se manifestado. O povo ainda continua nessas heresias, nesses equívocos, pensando que ser cheio do Espírito Santo é gritar, é pular, é falar em línguas estranhas. Não é isso que a Bíblia ensina. Um avivamento espiritual é uma obra de Deus e não dos homens. Zacarias capítulo 4, versículo 6 nos diz o seguinte: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por violência, não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Não é por força, meu irmão, não é por violência, é pelo Espírito. E Abacuque se dirige a Deus pedindo um reavivamento. Só Deus poderia restaurar a obediência e devoção do povo outra vez. Se você está desanimado, frio, só Deus pode te restaurar, só Deus pode aquecer o seu coração, só Deus pode te capacitar mais uma vez. O povo de Israel, certa feita, em Lamentações capítulo 5, perdeu a alegria quando eles foram levados ao exílio babilônico, e ali os moços, os jovens já não dançavam, já não cantavam mais, os novos não reverenciavam mais os velhos, os idosos, era desprezado, e aquele povo ali estava sem graça, apático, desanimado, querendo até desanimar. Mas aí o profeta Jeremias, a qual é contemporâneo de Abacuque, vai pedir a Deus: Senhor, renova como dantes, faz de novo, Senhor, alegra o teu povo de novo, Senhor. E Deus, por sua graça, atende o pedido de Jeremias. Avivamento não pode ser organizado ou programado, é algo da soberania de Deus, mas cabe ao povo de Deus buscar, interceder, cabe ao povo de Deus andar em santificação, separar do pecado, separar do mundo, do mundanismo e pedir a Deus: Deus, aquece os nossos corações. É algo da soberania de Deus. Cabe a nós, meus irmãos, fazer como Abacuque, orar fervorosamente para que ele intervenha em meio à situação da sua igreja. Muitas igrejas, como eu disse, fria. E qual é o motivo da frieza? É o que nós vamos ver aqui. O que é então um avivamento? É uma obra soberana de Deus em meio ao seu povo. Só o povo de Deus que pode ser avivado em meio ao seu povo, trazendo de volta um estado de consagração e compromisso. Pressupõe que houve decadência antes. Por que muitas igrejas hoje estão em decadência espiritual? Porque nós ficamos frios espiritualmente. Primeiro, talvez é por conta do formalismo. O que é formalismo?
é o ato de só observar a lei, as regras de Deus, os preceitos, os métodos de Deus e não colocá-los em prática. É o meio de eu mandar ordenar o irmão e eu mesmo não mover com o meu dedo. Jesus condena veementemente essas práticas. Quando ele está diante dos escribas e fariseus, ele diz: ai de vós, escribas e fariseus, vós sois como sepulcros caiados, que por fora estão lindos, bonitos, mas por dentro cheio de rapina, cheio de podridão e de destruição. Quantas pessoas hoje, meus irmãos, escondendo atrás do paletó, da saia, dos cabelos compridos, das vestes, mas por dentro cheio de rapina, de maldade, de perversidade, de prostituição, mas pensam que o exterior é o que comanda, cheio de observâncias, faz tudo a qual a igreja, conforme os dogmas da igreja e não conforme o que a palavra de Deus dita, porque a palavra de Deus, ela deve ter primazia em nossas vidas, porque é ela que é a nossa regra de fé e de prática. Frieza nos cultos. Então, por observar regras e mais regras impostas pelos homens, traz frieza. Jesus, por meio do evangelista João, quando ele está ali no capítulo 2 de Apocalipse, ele vem fazendo um elogio à igreja de Éfeso. Ele fala que a igreja de Éfeso era uma igreja forte, uma igreja que não suportava homens maus nem falsas doutrinas, era uma igreja paciente, uma igreja que perseverava na doutrina. Mas quando chega no versículo 4 do capítulo 2 de Apocalipse, ele diz: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Vocês estão fazendo tudo certinho, mas com o coração frio. Vocês estão rejeitando falsos ensinos, mas os seus corações não são mais aquecidos por mim. Vocês não me desejam como antes. Vocês não desejam a minha palavra como no primeiro amor. Portanto, se arrependa e volte às práticas das primeiras obras. Esta é a palavra de Deus para nós nesta noite. Volte a praticar as primeiras obras. E como percebemos uma igreja fria quando não vemos poucas ou nenhuma conversão genuína? Pessoas que só visitam, mas não são aquecidas, não são impactadas com o poder da palavra de Deus. Pastores, professores, mestres, louvoristas que não consagram, que não têm um compromisso com Deus, então aquilo é palavra vazia, palavra seca, palavra qual não causa nenhum impacto na sociedade, no povo a qual está ouvindo. Então, por ser assim, não vai haver conversões genuínas. Terceiro, pecados públicos não tratados e falta de posição firme contra o pecado. Pessoas, pastores, liderança, a qual tem medo de posicionar contra o pecado. Porque talvez a oferta, o dízimo de fulano de tal é um cachê gordo, eu não posso advertir. E com isso traz frieza espiritual, com isso traz a degradação espiritual da igreja. Precisamos rever tudo que a palavra de Deus nos diz. Quando nós vamos para Apocalipse, no capítulo 2, no versículo 14 e 15, nos diz o seguinte: tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Essa igreja aqui, meus irmãos, que é a igreja
que estavam em Pérgamo, elas estavam aceitando a doutrina de Balaão, a qual ensinava, seduzia o povo à prostituição. Outro sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Agora, quando nós caminhamos para a igreja em Tiatira, no versículo 20, ele diz: tenho, porém, contra ti o tolerares que esta mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Por que a igreja de hoje tem medo de advertir? Por que a igreja de hoje não se posiciona fortemente contra o pecado? Quando nós vamos para 1 Coríntios, no capítulo 5, nós vemos o apóstolo Paulo enfurecido contra os líderes, a qual tinha uma mulher cometendo prostituição. Tinha um filho do homem com a sua madrasta cometendo prostituição com a mulher do seu pai, e aqueles homens não tomavam uma posição. Então o apóstolo Paulo adverte veementemente para que eles disciplinassem aquele jovem. E as igrejas de hoje, muitas delas, entre aspas, não generalizando, tem medo. Pecados públicos não tratados e falta de posição firme contra o pecado. Isso traz frieza. Quarto, dissensões e partidos entre os crentes, fofocas, picuinhas, contendas, partidarismo. Isso tudo traz frieza espiritual. Quinto, espírito mundano na igreja. Isso, meus irmãos, traz frieza para a igreja, traz no culto, fica um culto oprimido, um culto entediante, um culto onde o Espírito Santo de Deus é restringido para agir, para atuar nos crentes. Espírito mundano na igreja. Não ameis o mundo nem o que há no mundo, pois quem amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Quando João diz isso, é que ele está querendo dizer: não ame o sistema mundano. Quem amar o sistema mundano, andar de mão dada com o mundo, o amor do Pai não estará nele. Daí então, meus irmãos, percebemos que os reavivamentos foram e são o processo divino de manter seu povo no caminho da verdade. Durante a história de Israel, sempre que havia um período de decadência, Deus intervia, levantando um juiz, ou um rei, ou um profeta cheio do Espírito Santo, que conduzia o povo de volta à obediência ao Senhor. Deus é gracioso e ama a sua igreja. Ele não se alegra com a nossa frieza espiritual, com a nossa tristeza, com a nossa apatia, com a nossa indiferença. Ele não se alegra com isso. Por isso ele envia profetas, ele envia pregadores, pessoas capacitadas por eles para advertir: saia do ócio, saia do anonimato, ande, caminhe, seja o coração aquecidos pelo poder da palavra de Deus. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, ele levantou Samuel, após levantou Gideão, após levantou Otiniel, Ezequias, Josias, Asa, Esdras e Neemias. No contexto de Neemias ali, o povo tinha esquecido da lei de Deus, da palavra de Deus. Então Deus levanta Neemias para a reconstrução do muro de Jerusalém. Precisamos priorizar a palavra. E quais são os efeitos de um avivamento no povo de Deus? O que deixa uma igreja fria é o mundanismo, é o pecado e tudo. Mas qual é o efeito positivo de um avivamento? Como eu sei que eu estou avivado?
Primeiro, o Espírito Santo de Deus traz em nós convicção dos nossos pecados. É quando eu me quebranto diante das situações do meu pecado e do pecado da minha cidade, da nação brasileira e do povo de Deus, da igreja. Isso é o primeiro passo, convicção de pecado. Precisamos reconhecer os nossos pecados. Os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. O pecado é uma desgraça que está multiplicada no mundo. O pecado destrói, o pecado mata. Mas quando o Espírito Santo de Deus atua em minha vida, a primeira coisa que Ele traz em mim, reconhecimento, convicção, consciência que eu sou um pecador, que eu sou um dependente da graça de Deus. É quando eu reconheço a minha falência espiritual, é quando eu reconheço que eu não sou melhor do que ninguém, é quando eu reconheço que eu não posso nada se não for pela graça de Deus. E quando nós vamos para Neemias, eu acho bem importante nós lermos, se possível, abra comigo, por favor, Neemias capítulo 8. Neemias capítulo 8, versículo 9. Neemias 8, nos diz o seguinte: Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo, lhe disseram: este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não pranteeis nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Olha só o capítulo 9, versículo 1 ao 3. No dia 24 deste mês se ajuntaram os filhos de Israel com jejum e pano de saco e traziam terra sobre si. Os da linhagem de Israel se apartaram de todos os estranhos, puseram-se em pé e fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades dos seus pais. Levantando-se no seu lugar, leram no livro da lei do Senhor, seu Deus, uma quarta parte do dia, em outra quarta parte dele fizeram confissões e adoraram ao Senhor, seu Deus. Este foi um avivamento que houve ali com o povo de Israel. E quando o povo reconheceu os seus pecados, o que aconteceu? Os da linhagem de Israel apartaram-se de todos os estranhos. O povo de Israel se apartou do mundo, das pessoas ímpias, dos descrentes. Não queria mais amizade, não queria mais companheirismo. Foi o que aconteceu. Então traz convicção de pecado. O povo chorou perante a lei, diante da lei. O povo reconheceu, chorou e queria mais palavra, estava com sede de Deus. É a primeira tarefa do Espírito Santo, é convencer do pecado. É a obra do Espírito Santo. A obra do Espírito Santo não é fazer nós ter visões, revelações, falar em línguas, não, nada disso. Convencimento do pecado. E depois que convencer, o que acontece com o crente? Alegria, fé renovada, certeza da salvação, oração, evangelização, santidade, ódio pelo pecado, amor à palavra de Deus, sede por Deus. Conversões vão acontecendo no meio do povo. Quinto, para finalizar, esta é a nossa maior necessidade agora, hoje, neste momento. O nosso país carece do Evangelho, a nossa cidade